Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Fisiologia aplicada ao Taekwondo. Bom, vamos relembrar alguns pontos importantes, não é? Porque a forma de se praticar Taekwondo foi alterada com o passar do tempo, principalmente depois que ele se torna esporte olímpico, não é? Então, estamos lembrando que em Seul 88 ele entrou como demonstração e resolveram colocar como demonstração de novo em Barcelona 92, para que, para que o Comitê Olímpico sentisse como seria a aceitação, principalmente do público, em assistir às disputas de Taekwondo. Porém, só se tornou modalidade olímpica oficial em 2000, na Olimpíada de Sydney. Ok? Então isso vem colocar o Taekwondo num outro patamar de visualização em relação às formas de treinamento, porque agora ele sendo olímpico, significa que havia, pelo menos nesse sentido, um ciclo. Porque, bem ou mal, gente, para muitos atletas, muitos países, ser campeão olímpico é muito mais importante que ser campeão mundial, né? A notoriedade de um campeão olímpico é sempre muito maior. Então, a partir daí, da Olimpíada, quando se oficializou em Sydney o Taekwondo como esporte olímpico, então os treinamentos passaram a focar porque havia um período, né, o que a gente chama de ciclo olímpico. Então toda a preparação acabava sendo voltada para que de 4 em 4 anos o atleta estivesse no ápice das suas condições físico-técnicas, psicológicas, não é, para disputar o evento olímpico, ok? E é claro, a fisiologia não fica fora dessa, até porque o investimento em estudos para se entender como funciona o taekwondo, como funciona a fisiologia de um taekwondista, para que pudesse ser melhorado e aperfeiçoado, aprimorado, enfim, as condições para que esse atleta possa obter sucesso, principalmente nas Olimpíadas. Então tá aí os 3 cartazezinhos, não é? Então aqui embaixo a gente tem o cartaz que, para quem é do Taekwondo, é muito conhecido, que é da Olimpíada de Seul, que foi na própria Coreia do Sul, então por isso ele entrou como esporte de demonstração, né? Aqui já foi em Barcelona 92, e aí em Sydney, onde se oficializa o Taekwondo como esporte olímpico. Então é importante dizer, na verdade eu já disse isso em outro momento, mas a ideia do Comitê Olímpico, segundo já disseram, é que o Taekwondo entra como esporte olímpico, porque vocês pararem para pensar, havia outros esportes que também tinham chutes, não é? O próprio Karatê anteriormente, agora na Olimpíada do Japão ele entrará como esporte de demonstração, mas o próprio Karatê, o Muay Thai e o Kickboxing, que era assim o que mais o Comitê Olímpico estava pensando. Mas por que o Taekwondo? Porque a ideia é que, já que tinha o boxe, que usava somente as mãos para golpear, eles precisavam de uma luta que usasse só os pés, ou usasse quase que totalmente a totalidade das ações fossem realizadas com os pés. Eis então o Taekwondo entrando como nessa condição. Então também isso é uma das situações que mudaram a forma de lutar no Taekwondo. Então muito antigamente usava-se mais as mãos, né? Usavam-se mais os golpes básicos, que são os socos, os chutes, usavam-se mais socos, e com o passar do tempo ele acabou dando privilégio, vamos dizer assim, para os chutes. Então isso também pesou muito na decisão do Comitê Olímpico em ter um esporte em que se desse mais chutes do que socos. Então o Taekwondo entra entra no quadro de esportes olímpicos, também alavancado por esta condição. Bom, vamos lá. É claro, a fisiologia vai atuar diretamente, ou seja, a forma de se planejar, de se periodizar um treinamento tem que ser baseada no ciclo, no período, né? Pensando numa Olimpíada, por exemplo. É claro que você vai ter competições
durante o ciclo olímpico você vai ter outras competições que vão desde dos campeonatos regionais, estaduais, nacionais, continentais, enfim, próprio mundial até se chegar ao olímpico. Mas ele precisa então estar preparado para todos esses, porém ele precisa priorizar alguns, então não adianta ele lutar um campeonato estadual, se machucar no ano que é o campeonato olímpico. Então aí entra a condição principalmente do preparador físico, de alguém que está priorizando o treinamento. E essa periodização, todo esse planejamento precisa estar atento a algumas condições, claro, o próprio ciclo de competições, o próprio ciclo olímpico, ou seja, o tempo, para que se possa fazer as periodizações certinho, o tempo de cada o período básico, específico, ou pré-competição, ou da competição, como vocês já estudaram, e é claro também atender a essas condições da massa de cada atleta, ou seja, do peso de cada atleta, levando em conta que ele não pode ultrapassar o limite de peso ao qual ele foi inscrito, porque ele é desclassificado, e mais do que ser só desclassificado, é aquilo que já vimos no bimestre passado. A partir do momento que um atleta que pesa 58 quilos, se ele pesar 60 quilos, ele vai enfrentar atletas até 68, então os golpes, as movimentações que funcionam até 58 podem não funcionar até 68, né, porque muda a morfologia do atleta, o somatótipo do atleta 68 é diferente, as funções fisiológicas, né, principalmente as valências físicas, tornam-se diferentes. Por exemplo, a força, lembrando que força é massa vezes velocidade, então quanto maior a pessoa, mais força ela pode gerar, não quer dizer que ela tenha, mas que ela pode gerar, e assim altera completamente a condição do atleta de mudar. Então é necessário planejar em cima de vários fatores. Então eis a importância de vocês, enquanto preparadores físicos de atletas de luta, quanto profissionais de educação física que estão atuando como preparador de atleta de luta, seja como personal, seja como coach, enfim, atender a esses detalhes. Eis a importância de se conversar com o atleta, entender o ciclo dele, entender, estar a par do calendário. Não é? Porque vocês podem de repente não começar com um atleta olímpico, mas podem começar com um atleta que tenha competições regionais, estaduais, torneios que a preparação adequada pode levá-lo a um patamar maior, graças ao planejamento e os estudos e comprometimento de vocês enquanto profissionais de educação física, atuando como preparador de um atleta de luta, ok? Lógico, a forma de disputa também é algo que tem que ser levado extremamente em consideração, porque né, já vimos isso nas regras, mas o round são 3 rounds de 2 minutos por um intervalo de descanso. No que isso interfere fisiologicamente, não é? Você veja, o atleta vai lutar 6 minutos, não é? Porque se 1 minuto de descanso é insuficiente para a recuperação do sistema energético dele, para a fim de manter a mesma efetividade na luta. E é claro, a área de competição influencia, porque o espaço que ele vai usar para lutar, ele tem que atender o espaço para que ele não saia da área, ele tem que atender se ele não vai gastar energia caminhando demais, que também pode influenciar na hora de se aplicar os movimentos e os golpes. Então tudo isso, vejam, tudo isso é importante na hora de planejar, de periodizar um treinamento para um atleta. É claro, nós temos níveis diferentes de praticantes, mas nesse caso específico, para o atleta precisa ficar muito, muito atento a essas condições apresentadas aí, ok? Lógico, aqui a pontuação vem falar diretamente, é uma das condições diretamente sobre a flexibilidade. Então, alguns anos atrás, são uns bons anos atrás, chegou um momento que o taekwondo era tanto fazia você aplicar um chute no tronco, ou um chute na região do tronco, ou um chute na região da cabeça, que tudo valia 1 ponto. Então, por que o atleta ia priorizar, ou o preparador físico ia priorizar um trabalho de flexibilidade, planejar inúmeros exercícios de flexionamento para melhorar a flexibilidade do atleta, sendo que tanto faz. Ele ia
chutar o tronco, chutar a cabeça, ia valer um ponto. E detalhe, o chute na cabeça faz com que o atleta comprometa um pouco mais a sua estabilidade, né? Então, do que valeria a pena? Então, não valeria. Então, quando as regras passaram a mudar, como já vimos, ficou muito mais interessante, não é? Então, agora um chute na cabeça é realmente diferenciado do chute do tronco ou de um soco no tronco, ok? Vamos lá, é importante. Para a adequada prescrição do treinamento, é importante saber as solicitações metabólicas que envolvem exercícios em competição. É aquilo que a gente fala nas condições, nos princípios do treinamento esportivo sobre a especificidade, ou seja, quanto mais próximo puder ser planejado um treinamento e quanto melhor se entender a demanda metabólica do atleta durante essa condição, do tempo de luta, da área, da massa dele, enfim, melhor será a preparação e o aprimoramento desse atleta. Então é necessário o preparador físico ali, o profissional da educação física, estudar e entender essas condições para que ele possa prescrever exercícios que sejam os mais específicos para a modalidade e que atentem para essas condições, no caso aqui reportando ao texto, das solicitações metabólicas da modalidade. A identificação de padrões morfológicos e desempenho motor específico auxilia no processo de detecção de talentos, também na estratégia de preparação física a ser aplicada pelo grupo avaliado, segundo o professor Fábio Campos. Então vejam, mais uma vez, eu vou levar isso aqui para uma outra condição. É extremamente importante um planejamento muito detalhado do atleta. Não é só o atleta chegar para vocês e dizer, puxa, eu sou atleta de taekwondo e quero melhorar minhas capacidades físicas, não é? Não é só vocês ali, vamos fazer 3 de 10 de alguma coisa. Não, precisa ser o mais minuciosamente estudado. Então, desde uma anamnese, que na verdade acaba vindo como um questionário, um formulário, enfim, em que você possa saber a rotina do atleta, as condições dele, as medidas, enfim, o mais profundo possível, para que a prescrição dos exercícios possa ser realmente individualizada, seja para aquele atleta, para melhorar as condições daquele atleta. E é lógico que algumas situações acabam sendo assim um pouco mais visíveis, não é? Que ajudam no processo de você perceber o quanto o atleta precisa treinar para chegar num determinado nível, não é? Para ele chegar num determinado nível, e o quanto ou o quanto ele está longe disso, ou o quanto ele apresenta isso já de si mesmo, por exemplo, uma genética que já ajuda. Não é? Nós vamos ver isso para frente no perfil morfológico, mas é dentro disso que se trabalha a preparação física, não é? Como diz o texto aqui, identificar os padrões morfológicos e de desempenho motor. Então entram aí também as condições dos testes físicos e tudo mais, das avaliações, para que você possa ter esses parâmetros a fim de contribuir para o aprimoramento desse atleta. Tá? Bom, como já vimos também, mas sempre importante, né? O taekwondo é caracterizado por chutes rápidos de alta amplitude na região do tronco ou da cabeça, exigindo intensa utilização, olha que importante, dos músculos extensores e flexores do joelho, requerendo assim uma elevada demanda energética de técnicas complexas. Então, o taekwondo, vejam bem, comparando ele a outras modalidades, por exemplo, nós já vimos na fundamentação que o contra-ataque, o contragolpe, o contra-ataque, é um fundamento. Por quê? Porque no taekwondo você dificilmente bloqueia um chute, você aproveita a movimentação do teu adversário para você contra-atacar. Claro, existem 3 formas de contra-ataque, mas em suma é mais ou menos isso. Então, enquanto no Muay Thai, por exemplo, nenhuma das condições mais reconhecidas em que o atleta, ao receber um chute, ele bloqueia o chute e daí inicia um contra-ataque, que também se faz isso no Taekwondo como um contra-ataque por finalização, né? Ou seja, o atleta chuta primeiro, eu bloqueio ou esquivo, enfim. Aí contra-ataque no Taekwondo costuma se contratar imediatamente, assim que se percebe
que a perna do adversário saiu da posição, ou seja, ele teve aquela força de arranque para chegar, para iniciar o ataque, o atleta imediatamente já inicia o seu contra-ataque, ou seja, ele acaba ou antecipando ou sendo simultâneo. Mas isso exige demais, principalmente de membros inferiores. A exigência é muito grande de membros inferiores, seja na hora de dar os golpes, porque 90% das ações do taekwondo são realizadas com as pernas, seja na hora então dos chutes mesmo, ou seja para manter o step, que é aqueles saltitos que o atleta precisa se manter naquele jogo de pernas, para, enfim, como nós já falamos, ou para tentar enganar o adversário em relação à sua intenção, ou para não tomar uma falta, porque se ficar parado, além de você estar se colocando em risco de levar um golpe, o árbitro pode entender que você não está querendo lutar e pode te dar uma falta. Então, membros inferiores extremamente exigidos, principalmente músculos extensores e flexores de joelho. Ok? Bom, assim como outras modalidades, o taekwondo também é uma luta intermitente. Né? O taekwondo também é uma luta intermitente, ou seja, alterna picos de ações rápidas e de alta intensidade com momentos de baixa intensidade onde não há os golpes. A diferença é que no momento de baixa intensidade o atleta está fazendo os steps, ou seja, ele está saltitando, se mantendo no jogo de pernas. E ali, por exemplo, ele não precisa ficar o tempo todo trocando de base, ele pode, aí também conforme a estratégia de luta, se ele está ganhando a luta, ele não precisa necessariamente se expor a um ataque, ele vai esperar para dar um contra-ataque. Não pode esperar muito porque é falta, mas enfim, é uma questão de estratégia. Mas o taekwondo também é uma luta intermitente, ou seja, repetindo, alterna picos de alta intensidade, ou seja, no momento dos golpes. No taekwondo é muito comum a sequência de golpes, você dificilmente dá um golpe para tentar definir a luta, você vai dar uma sequência, 2, 3, 4, aí depende do treinamento, depende da oportunidade, depende da situação da luta. E os momentos de step é onde há aquele estudo, aquele jogo de perna que o atleta tem que se manter, tá certo? Alguns autores também, como diz aqui, também chamam o taekwondo de esporte intervalado, pelas mesmas condições, não é? O mestre Yo Jun Kim, ele se refere a isso, né? Que o taekwondo é um esporte intervalado, que na verdade seria, neste caso, um sinônimo de intermitente, ok? Após a realização de um ataque de alta intensidade, há um período de baixa denominado step, como nós já vimos. Esse período é utilizado pelos atletas para aproximação e preparação de um novo ataque. Então é para isso que serve o step. Né? Você para preparar um novo ataque, você se mantém no jogo de pernas, para que o atleta não perceba a tua real intenção. Você estará pronto tanto para esquivar, para defender, para contra-atacar e para atacar. Só que esse step que você precisa ficar fazendo, você precisa ficar saltitando, também gera uma demanda energética, não tão intensa quanto no momento das ações, mas com certeza vai ter um gasto que no decorrer da luta vai acabar faltando, ok? Então aí nós já vimos também, mas temos aqui um step no lugar, que a gente chama, então ele ficaria saltitando aqui no lugar. Aqui o step avanço, ele avança buscando uma reação do adversário, ele recua ou para esquivar ou para contra-atacar, enfim, mas ele se mantém nesse jogo de pernas constantemente durante os combates, ok? Características físicas antropométricas representam um importante pré-requisito para o sucesso em diferentes modalidades. Isso é quase que falar a mesma coisa sempre, mas é bem isso. É importante você ter as medidas, você ter mensurado as condições do atleta, para que você possa saber como prescrever, porque isso será diferente, porque através disso você vai prescrever um exercício mais individualizado, para que ele possa obter o melhor dessa condição que é própria dele, que é genética, não é? Então, entender dessas condições, saber mais do que entender, saber dessas condições e entender o que fazer com elas é o que vai ajudar o atleta a ter sucesso na modalidade, no nosso caso específico aqui do taekwondo, tá?
Bom, vamos lá. Quanto ao percentual de gordura. Quanto ao percentual de gordura em atletas de diferentes níveis, não há diferença entre atletas com maior ou menor grau de experiência na modalidade, indicando apenas características somatotipológicas. O que talvez fique aqui um pouquinho é que, como a força é massa vezes velocidade, lógico que quanto mais massa tiver o atleta, como eu já disse, mais energia, mais força, em verdade, ele vai poder gerar. Mas isso não diferencia ele dentro da categoria de peso dele. Então, se a categoria tem ali 10 quilos mais ou menos de diferença, um pouco mais, isso não vai ser um fator preponderante que vai fazer com que ele ganhe a luta só porque ele é maior ou mais pesado, quando tem mais massa, está no extremo da categoria. Não necessariamente. O que pode diferenciar, o que pode ser algo realmente difícil, é que se o atleta é de uma categoria mais baixa e por falta de planejamento ele acabou aumentando a massa magra e subindo de categoria, aí ele pode sentir dificuldade. Mas fora isso, não. A massa, a percentual de gordura pode não ser relevante em níveis de competição entre os atletas dessa principalmente conforme a condição dele de experiência e da própria categoria de peso, ok? Porém, para uma condição, isso na verdade vai ficar quase que para todos os esportes, mas em uma condição assim mais científica, buscando mais um direcionamento mais específico, em verdade, a mesomorfia, mais uma vez, é o que pode realmente fazer com que o atleta se encaixe melhor. Então, ou seja, essa boa relação peso e estatura vai fazer com que o atleta consiga obter o melhor da sua própria condição genética. Porém, então a mesomorfia é o ideal. Porém, no taekwondo é muito comum se observar atletas ectomesomórficos, né? Aqueles atletas assim que são um pouco altos, mas que têm uma boa relação com essa altura, então eles são mais altos que a média de idade, e no caso aqui da categoria, e também tem uma boa proporção, né, dessa altura peso, mas eles não são medianos, não são mesomórficos, eles estão mais para alto do que para médios. Então isso é bem comum se encontrar no taekwondo atletas ectomesomórficos, não é? Por quê? Porque qual é a ideia? Que a mesomorfia refere-se à massa muscular, ou seja, quem é mesomórfico tem melhor condição de obter, de aumentar a massa magra e mantê-la, e assim como o ecto referência também à massa muscular e à estatura. Então, unindo esses dois aqui, ectomesomórfico, você tem um atleta de taekwondo que é um perfil que a gente costuma ver bastante. Atletas endomórficos no taekwondo não é que eles não obtenham sucesso. Claro, depende da categoria de peso. Um atleta de 58 quilos, lógico, ele não vai ser um cara alto, necessariamente, não é? Porém, atletas endomórficos não são podem, não quer dizer que não tem, podem não ter assim tanta sucesso, resultados mais expressivos de um modo geral, não é? Por quê? Porque não é o habitual, não é o perfil não seria mais problema, mas o perfil mais ideal para o esporte taekwondo, para o taekwondo esportivo, para o atleta. Seria então o mesomórfico, podendo ser ectomesomórfico. E aqui aquele quadrinho que eu já mostrei a vocês, né, anteriormente, dizendo um pouquinho das características de cada somatótipo, mas reforçando o mesomorfo acaba sendo o ideal, e o ectomesomorfo entra como dos perfis somatotipológicos já também que se encontra no taekwondo.